Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição, do terceiro período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos trabalhar a perspectiva hermenêutica de Friedrich Miller, autor que criou a expressão pós-positivismo, uma expressão que tem sido muito abusada no Brasil, de modo que hoje todo mundo se diz pós-positivista, mas ninguém sabe muito bem o que essa expressão quer significar. Né? Quando Miller estabelece a expressão pós-positivismo, ele pretendia, primeiro, estabelecer uma crítica a determinados postulados positivistas, superando, portanto, o positivismo em alguns aspectos e mantendo alguns outros aspectos do próprio positivismo que o autor compreendia como sendo aspectos interessantes e relevantes. Daí a expressão pós-positivismo. No entanto, no Brasil, a recepção dessa palavra gerou um conjunto de mal-entendidos, de modo a que autores os mais diferentes acabam sendo colocados dentro desse rótulo de pós-positivismo. E, de fato, hoje no Brasil, quase ninguém sabe mais o que significa o pós-positivismo. A perspectiva de Friedrich Miller para a teoria do direito pretende trabalhar não apenas com a ideia de interpretação, mas fundamentalmente de concretização dos textos jurídicos, porque, de acordo com o autor alemão, a norma não é o texto. Né? O texto da norma é apenas a ponta de um iceberg, segundo o autor. Ou seja, é a parte menos visível, que é o texto da norma, e é preciso, portanto, fazer um trabalho metódico, racional, de descoberta, de revelação do que vai ser a norma jurídica. Outro aspecto interessante e relevante é a ideia de que a norma só existe perante o caso, só existe em face de um caso concreto. Por isso que, muito mais que interpretação, o autor dirá que o trabalho é de concretização. E nesse trabalho de concretização deve-se revelar, né, deve-se construir, essa é a melhor palavra, aquilo que Miller vai chamar de programa da norma e âmbito da norma. Dessa relação entre o programa da norma e o âmbito da norma é que nós vamos ter a norma-decisão. O programa da norma são todos os textos relevantes, né, tendo em vista determinada situação. A interpretação que se faz desses textos, como a doutrina compreendeu esses textos normativos, a jurisprudência, etc. Né? Esse programa da norma está vinculado àquilo que Miller vai chamar de âmbito da norma, ou seja, o recorte fático, as questões fáticas relacionadas àqueles textos normativos. É da junção desse programa da norma com o âmbito da norma que nós vamos ter a chamada norma-decisão, a norma para o caso concreto, que pode ser aplicada em outros casos, desde que haja a demonstração da semelhança entre os diversos casos levantados. Percebam, então, que a situação toda é de argumentação, né, e de demonstração dos pontos de partida e de onde se chega, de modo que aqui não há espaço para qualquer tipo de ponderação, pois, na perspectiva de Miller, a ponderação acaba levando à irracionalidade do próprio sistema normativo. Né? O que é exigido do judiciário em um Estado de direito, dirá Miller, é a demonstração por meio de argumentos de como que o raciocínio foi construído, de quais são os caminhos até a chegada da decisão, para que seja possível o controle racional da própria decisão. É isso que Miller vai chamar de estrutura textual do Estado de Direito. Né? Então, essa é a perspectiva da metódica estruturante de Friedrich Miller, e na próxima aula nós vamos trabalhar com o nosso último autor, o professor de Direito Penal e Processo Penal da Alemanha, Klaus Günther, e daí faremos as críticas, né? Retornaremos ao tema da mutação constitucional
e da aplicabilidade das normas constitucionais. É isso, pessoal. Nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá.